Paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Aqui quem vos fala é o César e começa agora uma palavra de vida. Quero desejar um Feliz Natal para você, ótimas festas, que Deus abençoe muito a sua vida. Sem demoras, vamos lá aqui em João, capítulo 2, versículo de número 23 e no capítulo 3 também. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você hoje e vai abençoar muito a sua vida. Diz assim o texto: Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram sinais. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia que era de natureza humana. Havia também entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi até Jesus. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais como o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Amém. Até aí, nós vamos estar meditando nessa palavra, trazendo da parte de Deus algo muito importante para a nossa vida. Querido, a primeira coisa que eu vejo aqui, nós vemos aqui que Jesus, ele conhece todas as pessoas. O Senhor Jesus, ele sabe, ele conhece a cada um, a cada homem, a cada mulher. O Espírito de Deus, ninguém engana a Deus, não é verdade? A palavra de Deus fala que Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. E não há ninguém sequer que engane ao Senhor, no seu sentimento. As pessoas, você pode enganar muitos, homens aí, a mentira hoje está instaurada aí no meio, realmente uma praga, que é tida na vida de muitas pessoas, olha, vamos dizer aí, grande parte da população, a mentira para auto se beneficiar, muitas vezes a pessoa acaba mentindo, e nós vemos isso em todo lugar, e realmente Deus tem que trabalhar muito isso em cada coração, no nosso próprio coração, Então, meu querido, ninguém engana Deus, Deus conhece todas as pessoas. E nesse texto específico, Jesus estava em Jerusalém ali, ele estava em Jerusalém durante uma festa de Páscoa. E ali muitas pessoas estavam próxima dele, e o Senhor começou a curar, começou a falar sobre as coisas do céu para as pessoas, e as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo. Mas Deus já conhecia o próprio Senhor Jesus relata aqui, João relata aqui que ele já conhecia o coração das pessoas e sabia que aquelas pessoas eram realmente da parte carnal, E o Senhor Jesus via que eles eram todos de natureza humana. Muito bem. Então, mas no meio ali daquele povo havia entre eles ali um fariseu, um homem chamado Nicodemos, um homem doutor da lei, um homem que era um dos principais entre os judeus ali, E esse homem, ele vai procurar Jesus à noite, E ele vai até Jesus à noite e ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fala: Rabi, ele já sabia que o Senhor Jesus, ele era um mestre na lei, nas escrituras, E ele também trata o Senhor Jesus, como Rabi, reconhece que ele é Senhor, da parte de Deus, é Senhor nas Escrituras. E ele diz o seguinte: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais como o Senhor faz, se não é Deus que estiver com ele. E Nicodemos fala aquilo para o Senhor Jesus. A primeira coisa que eu vejo, que eu entendo aqui nesse texto, nós vemos assim que o homem de natureza humana, ele é um homem lógico, ele é um homem racional, ele é um homem previsível, ele é um homem que ele crê no resultado, não é verdade?
O homem racional, ele é assim, né? Ele estuda, ele medita, então ele acredita naquilo que os livros estão escritos, né? O que está nos livros, né? Ou que seja, né? O que é de experiência humana, o que é de resultado humano. O homem racional, o homem carnal é assim, né? Ele acredita que se ele hoje plantar, ele vai plantar uma semente de laranja, ele vai no determinado tempo colher laranja. Ele não, ele acredita que tudo tem que ser realmente da maneira correta, né? Mas o homem espiritual é diferente. O homem espiritual, ele planta a mesma laranja, a mesma semente de laranja e confia que Deus vai cuidar e Deus vai mandar chuva. Ele vai fazer a sua parte como homem racional. Porém, quem vai frutificar e quem vai aumentar a sua colheita vai ser Deus. É assim que o homem espiritual crê. É assim que o homem espiritual, porque tudo está na mão dele, tudo está nas mãos do Senhor. E nós vemos hoje que o homem racional, hoje nós vemos muitas pessoas assim, né? A grande parte da população assim, né? Que ela crê na força do seu próprio resultado, do seu próprio conhecimento, não é verdade? Nós cremos dessa forma, né? Olha, se eu plantar lá uma semente de laranja, eu vou regar, ela no tempo certo vai dar um fruto, eu vou colocar, ela vai frutificar. Amém, é a lógica, né? Mas nesse meio tempo nós temos que entender o seguinte, que Deus precisa mandar chuva, que Deus precisa, com a força, com o clima, Deus precisa preparar o clima certo para você poder colher. O homem espiritual é diferente. O homem espiritual, ele ouve a voz do Espírito. Ele ouve a vontade de Deus. Às vezes Deus vai falar para ele assim, olha, você vai plantar essa semente de laranja nessa terra totalmente árida aqui. E aí vai ter aquele conflito, né? Entre o homem, a lógica humana, né? A lógica humana fala, nossa, mas se eu jogar aqui como o Senhor está pedindo para eu jogar aqui, eu estou vendo uma terra lá que eu já preparei para colocar semente, só que já adubei essa terra, né, para colocar essa semente. Só que Deus está me mandando para colocar nessa outra terra aqui que eu nem adubei, uma terra seca, né? E aí eu te pergunto, meu querido, quem que você escuta? Você escuta a voz de Deus ou a lógica humana? Não é verdade? A maioria das pessoas, meus queridos, vão dizer assim, isso é coisa da minha mente, isso é coisa da minha cabeça, né? Mas quando nós lançamos a nossa fé, quando você lança essa semente na terra, aonde Deus pediu para você colocar, você pode ter certeza que a colheita é certa, que a vitória é certa, sabe? A lógica humana é loucura para as coisas de Deus, sabe? E assim, aqui Nicodemos também estava questionando o mestre, né? Então você diz assim, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, né? Porque ninguém pode fazer sinais que o Senhor faz, se não estiver com ele, né? E aí Jesus responde, em verdade, Nicodemos, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Nicodemos pergunta, mas como que pode o homem, Senhor, nascer de novo, sendo velho, né? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Né? E Jesus respondeu, né? Em verdade te digo, Nicodemos, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, sabe aqui o Senhor Jesus, né? Nós vemos o homem lógico, na sua lógica, né? Nicodemos, aquele homem, né? Doutor falou, olha, eu só sei que um homem pode sair uma vez só, nascer uma vez só da barriga né? Da barriga da sua mãe, né? O homem só pode ser gerado uma vez.
Mas Deus não estava falando da geração, né, humana, ou seja, na geração carnal. Deus estava falando do nascimento em Cristo, do nascimento nas coisas de Deus. Sabe, meu querido? Quantas pessoas estão ainda batendo cabeça, tentando a lógica humana, né, em tentar entender as coisas. A palavra de Deus é muito clara quando Deus fala assim, para que nós, a palavra de Deus diz assim, ó, volte-se a mim e eu me voltarei a vós. Sabe, não vai ser naquelas orações decoradas, não vai ser na forma lógica. Olha, às vezes da forma lógica que você vai encontrar Deus, que você vai entender o que Deus tem para a sua vida, não. Muitas pessoas acham que fazendo correntes, né, correntes de orações, né, aquela liturgia, né, aquela forma litúrgica, né, olha, eu vou orar 10 vezes isso daqui para fazer uma promessa, Deus vai me dar o que eu quero. Não, não tem nada a ver com isso. O reino de Deus não é assim. Deus não se coloca numa caixa, Deus não se coloca numa lógica humana. Não vai ser assim que você vai nascer de novo, mas vai ser buscando a presença. A primeira coisa que você deve fazer é aceitar o Senhor Jesus como o único. Voltamos aqui, queridos. A primeira coisa que você deve entender sobre o reino espiritual é que você deve aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Aceitar a sua vontade, né, que é perfeita na sua vida. Você não vai entender nada, porque Deus vai fazer você um vaso novo para a glória dele. Então, o homem, a natureza humana, ela crê na lógica. Mas por que César, as coisas, muitas vezes, nós vemos aí que as pessoas ficam um tempo, né, às vezes na igreja, né, elas realmente aceitam Jesus, né, mas como aqui o próprio texto diz, aqui que o Senhor próprio Jesus fala, Jesus conhece aqueles que é dele e aqueles que não é, aquele que só quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. Muitas pessoas vão para a igreja por causa do milagre, por causa dos sinais que Jesus tem, mas não quer o dono do milagre. Quando as coisas estão bem, glória a Deus, Deus está me abençoando. Mas quando as coisas mudam, a natureza muda, ou você passa por momentos difíceis, você acha que Deus não está com você, mas é ali que Deus está moldando a sua vida, meu querido e minha querida. Deus está transformando, porque Ele precisa te transformar para o bem maior, para a vontade dEle. Talvez a sua resposta não está chegando ainda, porque você está num processo no reino de Deus. Deus está te colocando, né? Existe um plano de Deus sobre a sua vida. E o plano de Deus não é simplesmente só bênção sobre a sua vida, não. A bênção vai vir no tempo dele. Mas a primeira bênção que Deus vai te dar é transformar você numa nova criatura, num ser realmente do céu, num ser espiritual. E por isso ele tem que moer, ele tem que te levar lá talvez na moenda, né? Lá na casa do oleiro, né? Para transformar sua vida, para te fazer um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus. Sabe? Bênçãos está na casa de Deus. As pessoas confundem muito que está na casa de Deus. Deus só vai abençoar, Deus só vai colocar suas mãos, mas Deus tem que trabalhar o vaso, Deus tem que mudar você para um ser de excelência, um ser que adora o nome dele. Meu querido, se você passar pelo processo que Deus tem para a sua vida, o processo de Deus, né? O tempo de Deus sobre a sua vida, você vai comer do melhor fruto. Creia, saiba disso, que Deus tem o melhor para os seus filhos, mas você está num processo. E esse processo pode ser curto e esse processo pode ser longo. A maioria das vezes, meu querido, o processo é longo, porque Deus está transformando o vaso. Sabe, me lembro uma história aqui de Davi, né? Davi, desde quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé para
para ungir um rei, quando Deus manda ele lá na casa de Jessé para ungir uma pessoa como rei, o próprio profeta Samuel imaginava que seria o filho mais velho, o mais forte, o mais vivido, né? E aí chega lá o profeta Samuel com um chifre de azeite e fala para o Senhor, fala para Jessé, fala: Jessé, onde estão seus filhos? Aí ele coloca todos os filhos deles ali diante do profeta. E o que acontece, meu querido? Deus fala Samuel chama o filho mais velho e Deus fala para Samuel: Samuel, não é esse o meu escolhido. E Samuel: mas Senhor, eu imagino o conflito interno, né, do homem carnal, né, imaginando a lógica humana, porque na cabeça de Samuel, o filho mais velho ali, era um dos mais fortes, né, era o escolhido, era o primogênito de Jessé. Então na cabeça de Samuel era ele, né? Só que Deus fala: não é esse o meu escolhido, não é esse. Aí Deus tira ele, Samuel tira: é esse, Senhor. Não, não é. É esse, Senhor. Não é. É esse, Senhor. Não é. É esse. E os filhos acabaram. E aí Samuel começa a não entender nada. E nem Jessé e a sua família entender nada, né? E aí Samuel pergunta para Jessé: Jessé, por acaso você tem algum dos seus filhos aqui? Você tem mais algum filho? E Jessé fala assim: eu tenho. Eu tenho um filho menor, que ele está lá apacentando as ovelhas. Ele chama Davi. E aí Deus fala para Jessé: é ele. E aí pede para Jessé, Deus fala para Samuel, né? Samuel, é ele o meu escolhido. E aí Samuel pede para o pai, né? Jessé, busca esse moço. E aí chega Davi, ruivinho, baixinho, de estatura baixa. E Samuel faz a vontade de Deus. Meu querido, você está fazendo a vontade de Deus? Você realmente está segundo as vontades do Senhor, ou você está questionando a Deus? No tempo de Deus. Se você é um homem e uma mulher espiritual, nascido de Deus, você entende o trabalhar de Deus. Mas se você não é nascido de Deus, eu sinto em te dizer que você está murmurando, você está praguejando, porque você ainda não é nascido de Deus. E Deus está te alertando para o dia de hoje. Você quer realmente ser um homem, uma mulher nascido de Deus? Se volte a mim, eu me voltarei a vós, diz o Senhor. Você precisa urgentemente do Senhor. Talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida porque ainda você é um homem de natureza humana, não é de natureza espiritual. Você ainda acredita na força do seu braço, mas Deus está falando assim: eu quero fazer você um vaso novo, eu quero fazer você um homem e uma mulher que você vai me honrar diante do homem, diante das pessoas, né? Quando aqui, continuando o texto aqui, ó, em João capítulo 3, Jesus então ele responde, né? Em verdade vos digo, que quem é nascido da água e do Espírito não pode, quem não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele continua: não fica admirado por dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e você ouve o barulho, mas o que ele faz, mas não sabe para onde que ele vai, né? Nem para assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então Nicodemos perguntou ao Senhor: como pode ser isso, Senhor? E Jesus responde: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas, né? Em verdade vos digo que nós falamos o que nós sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre as coisas terrenas, como crerão nas coisas que eu falo das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu querido, nós vemos então, nós estamos aprendendo aqui hoje que aquele que é de natureza humana, ele só crê em sinais, ele só crê nas coisas que são palpáveis, que ele pode ver, mas aquele que é nascido de Deus, ele sabe que Deus cuida dele, ele sabe que Deus, ele muda todo o cenário para abençoar aquele que nele crê. Meu querido, talvez você está se questionando por que as coisas não acontecem. E o Senhor está te convidando para você nascer de novo, para você ser um homem e uma mulher temente ao nome dele. Temente buscar ele na sua face, buscarem ele em oração. As pessoas querem o Senhor, querem as bênçãos de Deus, mas não querem pagar preço. O que não é, eu não digo nem é pagar preço, é obedecer à vontade dele, conforme a sua palavra, né? Adorar o nome dele, buscar a presença dele, jejuar, orar, acordar de madrugada, né? Levar o amor do Senhor às pessoas, contar as maravilhas, as boas novas de Deus, né, para outras vidas. Mas ao contrário disso, as pessoas só querem, ora por mim, viu? Não esqueça de orar por mim, não. Lembra de mim, ore por mim. Realmente nós precisamos orar um pelos outros. É isso que o mandamento da Bíblia faz. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? A palavra de Deus fala, né, que é para nós levantarmos de madrugada e buscar a presença de Deus, né, a face do Senhor. Meu querido, quando você tiver, eu digo sempre isso, sabe? Para algumas pessoas que eu sempre conheço, que eu sempre mais próximas de mim, aquele que tem realmente uma verdadeira experiência com Deus, aquele que realmente viveu algo muito sobrenatural com Deus, uma experiência muito forte com Deus, aquele realmente eu posso dizer para você que verdadeiramente ele é nascido de Deus, porque ele não larga o Senhor nos momentos de dificuldade, ele não larga o Senhor nos momentos de tribulação, porque ele crê, ele viveu, ele teve uma experiência com Deus. Qual é a tua experiência que você teve com Deus? Qual o momento na sua vida que você já viveu algo forte com Deus? Se ainda você não viveu, busca Ele. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito, muito maravilhoso na sua vida. Já ouvi muitas histórias, inclusive eu já sou parte de uma grande história, quando Deus, né, realmente eu já tive algumas experiências bem fortes com Deus, né, que me transformou minha vida, né, de um ser carnal, de um ser lógico, racional, para que são coisas assim maravilhosas. Não quero contar de mim, mas eu vivi muitas experiências com Deus, coisas assim, falou, Senhor, se não foi a sua mão, Pai, né? Se não fosse a sua mão, né, fazer isso na minha vida, quem poderia ter feito? Quem poderia ter feito, meu Deus? Né? Experiências assim, marcantes na minha vida, que eu dou glória a Deus por tudo. Sabe, meu querido, eu nunca imaginei na minha vida servir a Deus, né? Como eu sirvo, eu era de uma determinada religião, de uma determinada... E Deus um dia, pela sua infinita misericórdia, me chamou. E a primeiro momento, eu não entendia, porque eu era um ser carnal, né? Um homem de natureza humana. Mas quando Ele me chamou pela segunda vez, eu entendi que só Ele conhecia a minha vida. Eu entreguei a chave da minha vida na mão dEle. Sabe, não duvide do que Deus tem para a sua vida. Deixa quando Deus te chamar. Quando Deus te chamar para Ele aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Para você servir Ele. Para você adorar o nome dEle. Para você andar segundo a vontade dEle. Você vai entender tudo isso que eu estou falando. E eu quero fazer uma oração para terminar.
Que você não seja igual a Nicodemos, só vivendo na lógica. Temos realmente que estudar, temos realmente nos aprimorar para Deus fazer algo maior na nossa vida, mas pela vontade dEle. Eu quero orar pela sua vida, que você abra o seu coração, que você fique atento à voz de Deus sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que todos que estão me assistindo, Senhor, não duvidem do que o Senhor pode fazer na vida deles, Pai. Que eles não acreditem só em teus sinais, meu Pai. Que eles não procurem só os seus sinais, meu Pai. E mudem, Pai. E não se convertam, Senhor, como o Senhor quer. Que eles não se transformem, que eles não nasçam, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Que cada pessoa seja transformada. Que cada pessoa seja transformada pelo Teu Espírito, Pai, neste dia, meu Deus. Que eles ouçam a voz, a Tua voz, meu Pai. Que eles mudem, Senhor, que eles se transformem. Sabemos que somos carnais, que somos imerecedores da Tua graça. Mas o Senhor, pela Sua infinita misericórdia, meu Pai, lá na cruz do Calvário, o Senhor um dia morreu e perdoou os nossos pecados. E o Senhor nos tornou chamados de filhos de Deus para todo aquele que crê em Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra. O Senhor, meu Pai, é aquele, Senhor, que nos chama e quer algo novo na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles, Senhor, que ainda duvidam, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Pai, transforma essas pessoas em missionários, em pregadores, em semeadores da Tua palavra. Pai, abençoa essa pessoa que me assiste. Pai, transforma a vida dela. Espírito Santo, em nome de Jesus, fala com ela agora, aonde ela estiver. Que este mal saia da vida dela, que toda a dúvida saia da vida dela. Pai, em nome de Jesus, que qualquer enfermidade que essa pessoa tiver agora, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, e que seja um sinal que o Senhor é na vida dela, e o Senhor quer algo maravilhoso na vida dela. Pai, em nome de Jesus, faz um milagre agora. Em nome de Jesus, que todo mal saia da vida dela e que ela já saiba que o Senhor quer algo maior na vida dela. Pai, em nome de Jesus, que ela aceite o Senhor como o único suficiente Salvador agora. Ela está entregando a sua vida agora, a vida dela agora, Senhor. E Pai, abençoa a casa. Pai, mas traga ela para a tua casa. Mude a história dessa vida, que ela seja ganhadora de almas, Pai, como o Senhor fez na minha vida. Pai, eu despeço deles, na Tua paz, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, fique com essa palavra, minha querida, que Deus abençoe a sua vida. Deus tem uma vida nova para você, em Cristo Jesus. Aceite Ele agora como o único suficiente Salvador. Mudará a tua história completamente. Essa palavra é viva e eficaz. Fique atento no que o Espírito de Deus fala para a igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo dia na paz do Senhor Jesus.